Boa tarde, pessoal. Bom, eu falei um pouquinho sobre isso já num evento antes, no TDC lá em São Paulo, e eu resolvi falar um pouco disso porque eu acho que é um tema que já é um pouco antigo, mas que eu ainda não vejo ser muito aplicado no desenvolvimento, mas é muito importante, eu acho muito importante e eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês por quê, na prática, porque só ficar na teoria a gente acaba depois não aplicando. Então, vou tentar dar alguns exemplos do porquê que eu acho importante isso. Antes, deixa eu só me apresentar rapidinho. Opa! Eu sou o Luiz, eu trabalho lá na Kaelon. Quem conhece a Kaelon aí? Rapidinho, só ver. Ó, legal, bacana. Eu sou instrutor e desenvolvedor lá na Kaelon, dos cursos de front-end. E, mais recentemente, também estou ajudando a fazer os cursos online da nossa plataforma de ensino online, o Alura. E também eu já participei um pouquinho lá da Casa do Código, escrevendo um livro, junto com mais uma galera aí, com a organização do Sérgio, que vai falar aí para a gente depois. E nesse livro eu falei justamente de Progressive Enhancement pelo mesmo motivo, porque eu acho que isso é bem importante, porque eu acho que isso é legal a gente saber e praticar. Então vamos lá, sem mais delongas. Começar com uma pergunta. Quem nunca passou pela seguinte situação? Implementou seu site bonitinho, tem aqui o site da Kaelon bonitinho, e depois foi lá, testou no computador do cliente, por exemplo, e ficou assim. Triste, né? Pois é, todo mundo já passou, ou quase todo mundo já passou, quem não passou por isso é sortudo, parabéns, joga na loteria, tem sorte. A gente já passou muito por isso daqui, e por que que isso acontece, né? Por que que a gente passa por esse tipo de situação? Porque a gente normalmente tem uma estação de trabalho assim, toda bonitona, né? Monitores duplo, lá tem 2 monitores de alta resolução, sistema última versão, usa um navegador moderno, né? Enquanto que a máquina do nosso cliente, do nosso usuário, é um pouquinho mais defasada, né? Então a gente acaba sofrendo porque o nosso usuário vai usar alguma coisa desse tipo. Mas bom, isso é um problema? Porque, afinal, a gente pode falar para o nosso cliente, atualiza a máquina, né? A gente faz uma força para o pessoal atualizar os navegadores, né? Faz lá campanha para morrer o IE6, faz campanha para sempre atualizar o navegador, os navegadores já atualizam automaticamente. Então, a gente pode pensar, não, isso daqui não é um problema. Se você pensa que isso não é um problema, beleza, obrigado, acabou a palestra. Beleza? Bom, calma. O problema não é o IE. Deixar bem claro isso daqui. O IE hoje em dia é um navegador bem legal, ele evoluiu bastante nesses últimos tempos. E, bom, o problema também não é o IE6 ou o IE7. Se você já largou o IE6, parabéns, o seu problema agora é o IE7, mas não é só ele que a gente está tentando resolver aqui. O IE6, o IE antigo, na verdade, é o menor dos nossos problemas, porque a gente tem diversos outros casos que são limitados. A gente tem pessoas que acessam o nosso site com leitores de tela, a gente tem pessoas com problemas motores que acessam o nosso site, então não dá para fazer um site que só quem usa mouse vai acessar. Você tem pessoas com dificuldade de enxergar com contraste, tem dificuldade de enxergar cores. Tem o Google que precisa acessar nossas páginas, o Google e todos os outros motores de busca. Nossos próprios programas, uma API que consome o seu site, por exemplo, e um problema que está crescendo cada vez mais hoje em dia, que é o mobile, que também é uma plataforma limitada. Então a gente tem todos esses caras para resolver. A gente tem um problema sim, beleza? Então a gente tem um problema, como que a gente resolve ele? Bom, normalmente a gente faz assim, né? A gente continua lá desenvolvendo no nosso conforto, na nossa máquina poderosa, e depois vai lá para a máquina do usuário, né? Tenta resolver os problemas lá da máquina do usuário. Agora, eu não sei vocês, a gente tenta resolver os problemas nesses casos, né? E isso é o que a gente conhece como Graceful Degradation. Já é uma técnica que já existe faz tempo, o pessoal já discutiu bastante ela, defendia-se fazer esse tipo de coisa quando se notou que isso era um problema de fato, que não era só questão de navegador antigo, e então se deu um nome para essa metodologia que é Graceful Degradation, que é você fazer o seu site degradar graciosamente, traduzindo o termo aí, fazer ele funcionar minimamente nesses navegadores, nesses cenários mais limitados. E bom, resolve o problema? Até resolve, mas não sei vocês, mas
Você desenvolve um site assim, todo bonitão, funcionando maravilhoso, e depois você tem que resolver, agora, isso daqui, não dá uma depressãozinha? Tá, né? Você fez, sei lá, teve todo o trabalho para deixar o site bonito, e aí você tem que resolver aquela caca lá agora. E isso não é só o único problema, porque, sei lá, você está deprimido porque você tem que fazer isso, você vai numa psicóloga, por exemplo, né? Você expõe ela para ela, poxa, meu cliente chegou agora com o meu site, como ficou no IE6, eu vou ter que fazer tudo de novo. Aliás, esse é o grande ponto. Não é o problema não é a gente ficar triste. A gente tem que ser profissional e encarar essas coisas de frente, né? O nosso cliente precisa daquilo. O nosso problema principal é que muitas vezes a gente cai num beco sem saída quando a gente faz esse tipo de coisa. Quando a gente tenta fazer o Graceful Degradation. E aí, por exemplo, a gente tem aqui o site do G1. Não tenho nada contra o G1, peguei só como exemplo. Esse daqui é o site do G1, com tudo funcionando perfeitinho lá na última versão do Firefox. Aí eu perguntei, será que esse site fica legal se o JavaScript não estiver funcionando? Até que fica, né? A gente consegue acessar aí, ver as notícias e tal, mas tem uns probleminhas. Vocês repararam que sumiram as coisas lá em cima? Já sumiu uns links, por exemplo, para assinar a página, né? Para assinar o portal. E, além disso, tem um outro componente que eu queria focar aqui, que é essas abinhas. Essas abinhas estão aparecendo aí, parece que elas funcionam, mas você clica nelas, não faz mais nada. Então você tem agora um componente na sua página que serve para frustrar o usuário. Beleza? Então, como que a gente teria que resolver isso daqui agora fazendo Graceful Degradation, fazendo esse negócio funcionar sem JavaScript? Provavelmente você teria que reimplementar essa parte aqui da página. Então você tem um retrabalho aí. Então Graceful Degradation não é tão legal. E como que a gente resolve então? Como que a gente faz para resolver, para não cair nesses becos sem saídas? Bom, uma solução que o pessoal acabou enxergando é começar por esses cenários mais limitados. Começar pela máquina lá do usuário, começar pelo Internet Explorer antigo, começar pelo mobile, começar pelo usuário que tem dificuldade de navegar pelo seu site porque não consegue usar o mouse, não consegue enxergar direito. Começar por esses cenários mais limitados, dar uma experiência legal para eles, e aí depois você vai para a sua máquina e deixa aquilo bonitão funcionando com os transforms 3D do CSS, por exemplo. E isso o pessoal discutiu um pouquinho, chegou no consenso na internet, achou bacana e deu um nome para isso daqui pegar. É a filosofia de botequim, na verdade, né? Porque a gente está, na verdade, fazendo primeiro funcionar para todo mundo, que é o que o nosso cliente precisa no final. Ele não quer saber se você está usando o JavaScript mais moderno ou não. Ele quer que você entregue aquilo funcionando para todo mundo. Então, a gente, quando está fazendo isso daqui, quando a gente está fazendo funcionar primeiro naquele cenário que ele precisa, que tem os clientes que ele precisa acessar, a gente está fazendo primeiro o dever. E aí depois a gente pode se divertir, usar as tecnologias mais modernas, depois do prazer. E isso é o que o pessoal chama de Progressive Enhancement. Traduzindo, melhoria progressiva. Você faz o seu site funcionar mais ou menos, mas já dá uma experiência legal para ele naqueles cenários mais limitados, e depois você vai melhorando a experiência desse usuário. Depois você vai fazendo o site ficar mais bacaninha, com uma cara mais moderna. E aí, então, como que a gente faz isso daí? Já vou explicar, mas a vantagem é que, então, se a gente começa pelo cenário mais limitado, a primeira vantagem é que a gente não esquece. Não esquece porque eu, pelo menos, quando estou desenvolvendo meus sites, muitas vezes, se eu estou lá desenvolvendo no meu Firefox última versão, no Chrome última versão, eu esqueço de testar nos navegadores mais antigos depois. Tem uma chance. Se você precisa lembrar, você vai esquecer. Então, se você começa pelo mais limitado, você já não esquece dele, você já implementou a solução para ele. E uma outra grande vantagem nisso daqui é que funciona para todo mundo desde o começo. Você não está fazendo site só para o Internet Explorer 6. Você está fazendo para o Internet Explorer 6 e para todo mundo, porque os outros são mais modernos, eles tendem tudo que o Internet Explorer entende e mais coisa. Beleza? Então você não está fazendo trabalho à toa, você está fazendo já direto uma coisa que funciona para todo mundo. Você está entregando valor para todo mundo logo de cara. E, bom, se não basta isso daí, se não basta esses argumentos, tem um argumento carteirada, que é o Google. O Google, hoje em dia, chega e fala para você, tenha certeza de que você está fazendo o seu design baseado em Progressive Enhancement, porque isso ajuda na indexação, ajuda a eles identificarem o conteúdo da sua página corretamente.
Isso é ainda mais importante agora que o Google também processa CSS, processa JavaScript. Eles processam, mas você não sabe o quanto ele processa. Então, você não pode assumir que já vai funcionar tudo o que tem de moderno nos navegadores. Beleza? Então, é importante também por esse ponto de vista. Agora, teoria concluída. Espero que já tenha um certo convencimento aí de que Progressive Enhancement é legal. Vamos ver, então, como que fica isso na prática, para não ficar só blá, 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 né? A gente ter uma ideia melhor de como fazer isso no nosso dia a dia. Então, a gente começa pelo que funciona em todo mundo, né? Funciona em todo mundo e que já foi discutido bastante aqui no evento. Você começar pelo HTML, que é o que é entregável também lá como um wireframe, que é o que todo navegador entende, até navegador modo texto, que é o que as ferramentas entendem. Mas não só HTML, HTML semântico, porque é importante também para aqueles caras que precisam usar leitor de tela, é importante para as ferramentas de busca. Então, é legal você começar por um HTML já que seja semântico. E isso vai ajudar bastante você. Mas aí você pode pensar, eu quero usar as tags do HTML5. E o HTML5 não funciona no Internet Explorer 6. Não é verdade? Ué, mas esse é o site da Kaelon. E o site da Kaelon foi escrito com HTML5. E pode estar feio, mas está dando para ver o conteúdo. E ele está feio só porque a gente não quis mais se preocupar com o Internet Explorer 6. A gente falou, não vamos mais suportar o Internet Explorer 6. Mas senão daria para fazer ele funcionar com o HTML5 no Internet Explorer 6. É só você tomar alguns cuidadinhos. Por que funciona? Porque a gente escreve o HTML aí com as tags do HTML5, o Internet Explorer 6 não entende nada disso, para ele isso daqui é um monte de div. Beleza, é um monte de div, não tem semântica nenhuma para ele, mas ele mostra o conteúdo assim mesmo. O que tem dentro dessas tags é mostrado. E depois, então, de ter esse HTML semântico, de ter essa base bem sólida, a gente entra, então, com o CSS e com o JavaScript como coisas a mais. Aí entra o enhancement progressivo. E em cada um desses caras a gente também tem que tomar alguns cuidados. No CSS, por exemplo, começar pelas coisas mais básicas que funcionam até no Internet Explorer 6. Coitado do Internet Explorer 6, né? Estou batendo bastante nele. Você começa por essas propriedades aí que já funcionam para todo mundo, e aí depois você vem e coloca as outras propriedades mais recentes aí que nem todo navegador suporta. Então você garante logo no começo, você tem um layout bacana, um layout que já fica aceitável no Internet Explorer 6, pode não ser o que o seu designer queria, mas já é aceitável, e aí depois você continua melhorando isso daí, até chegar no ponto que você quer. E, de novo, por que isso funciona? Porque se você escrever esse CSS aqui, os navegadores que não entendem alguma dessas coisas ou não entendem outras, os seletores, por exemplo, que nem o Internet Explorer 6, ele simplesmente ignora. Então, para ele é como se só tivesse nesse CSS todo aí, aquele background color lá no body. E isso nem é tão ruim, porque dá para você até melhorar isso daqui um pouquinho, usando de novo a ideia de enhancement progressivo, colocando um pouquinho de JavaScript para ajudar, que nem o Jean comentou aí do HTML5 Chive, dá para você colocar ele para os seletores CSS do HTML5 funcionarem, e dá para você colocar também um outro cara, que é o Selectivizer, para ativar os seletores mais modernos aí que o Internet Explorer 6 não entende. Então você consegue até fazer o seu CSS moderno funcionar com a ajudinha do JavaScript lá nos seus navegadores mais antigos. Mas, de novo, pensa no Progressive Enhancement. Primeiro, esse CSS tem que funcionar sem esses JavaScripts também. Beleza? E, bom, no Chrome ele vai simplesmente enxergar tudo e beleza, continua funcionando maravilha seu site. Do lado do JavaScript fica um pouquinho mais fácil, porque ele não tem aquela característica de ignorar o que ele não entende, mas tem bibliotecas que abstraem isso para a gente, o jQuery, Prototype, Dojo. Esses caras aí já facilitam um pouco a nossa vida nesse caso. Tem alguns outros casos mais complicados que eu vou comentar mais para frente. Mas, enfim, a gente tem, então, esses cuidadinhos, tomando esses cuidadinhos, a gente, então, começa a fazer um site que já funciona para todo mundo desde o começo e evita alguns probleminhas com esses clientes depois. Beleza? Mas, na prática ainda, vamos para alguns exemplos mais concretos. Quero fazer, por exemplo, um site responsivo agora. Já desenvolvi meu site lá bacanudo, agora eu quero fazer um site responsivo. Beleza, o que a gente faz normalmente? A gente começa pelo desktop, né? E aí depois faz a adaptação para funcionar no celular. Isso daqui é Progressive Enhancement. A gente tem lá uma tela toda maravilhosa e depois tem que fazer ela funcionar, um site funcionar
nessa telinha, que você mal consegue clicar nas coisas direito, que você tem o sol atrapalhando a visão do usuário, que o cara está, às vezes, na correria, lá digitando no trânsito, no ônibus apertado. Enfim, a gente não está fazendo Progressive Enhancement se a gente faz desse jeito, se a gente começa pelo desktop, não é verdade? Então, qual que é a solução? A solução é começar pelo mobile. Tem um outro problema também, que é, se você faz começando pelo desktop, e agora você quer fazer o tablet, você vai puxar de onde a base do seu CSS? Vai reescrever tudo do zero, ou você vai pegar do mobile, ou você vai pegar do desktop para adaptar? Seu código vai ficar confuso. Se você começar do mobile, se você fizer o que o pessoal chama de mobile first, que nada mais é que um nome chique aí para Progressive Enhancement aplicado ao layout, você já tem essas vantagens. Você, começando do celular, você pode adaptar ele depois para desktop. E se você quiser fazer uma versão no meio, simples. Você baseia tudo no seu layout de celular. Você vai sempre crescendo o seu CSS. Você vai sempre evoluindo o seu layout. Você vai fazendo enhancement do seu layout. Legal? E, de novo, isso daqui funciona para todo mundo desde o começo. Não é porque você fez um layout que é baseado em celular, que é feito para celular, que o seu cliente do desktop não vai acessar. Ele vai acessar, vai ficar meio feio, mas ele já tem acesso a todo o seu conteúdo, a toda a sua funcionalidade. A única coisa que você precisa fazer agora é melhorar esse layout para desktop. Se você faz o caminho contrário, é uma maravilha usar site desktop no celular, né? Só que não. Fica ruim, né? De você usar, tem um monte de scroll, você não consegue clicar nas coisas às vezes. Se você faz com o mobile first, você já tem isso desde o começo. E, além disso, tem a questão do código mais organizado, porque agora você vai ter um CSS desse jeito. Você vai ter lá o estilo mobile inicial, e depois você vai colocando media queries para ir evoluindo esse layout. Então, fica bem claro de você enxergar o que está acontecendo no seu código, no seu CSS, no seu navegador, na hora que você vai crescendo o tamanho de tela. Então, tem essas vantagens aí. Beleza, quero aplicar isso no meu código, então. Quero fazer mobile first. Só que aí entra um outro fator, né? Tem o design. A gente precisa fazer o nosso CSS, o nosso layout mobile, só que para implementar esse layout mobile, precisa ter já desenhado esse layout mobile. Ou seja, o designer precisa começar também por isso daí, senão eu fico preso nele até ele terminar esse layout, não é verdade? Então, o que acontece? Você quer começar por aqui. O designer quer começar por aqui. É o que ele está acostumado, é o tamanho de tela que ele já consegue planejar melhor como que vai ficar o site. E aí, então, como que você faz, né? Você briga com ele, você sai no tapa com ele? Não. Precisa rolar uma conversinha para você, então, tentar convencer ele de que isso é bacana para ele também. E um ponto que é legal é o seguinte, o que eu quero dizer é que Progressive Enhancement não é só para a gente front-end, é para o projeto inteiro. E quer ver como ajuda o designer? Esse daqui é o site que a gente desenvolve com os alunos lá no nosso curso de HTML e CSS. Uma loja virtual aí, que tem um layout já complicadinho um pouquinho para eles. E, bom, a gente quer depois, então, depois que a gente ensinou eles a fazer essa tela, a gente quer ensinar eles design responsive. Então, a gente faz eles adaptarem aí essa tela. E, bom, o designer deu isso daqui para a gente implementar, a gente foi lá e implementou. Beleza. Só que o designer pensou desse jeito e ele não pensou muito bem nesse menu aqui, que tem esse comportamento aqui de abrir o submenu. E esse comportamento de abrir submenu, ele pensou em fazer com o mouse, né? Fazer um hover, você mostra subopções. O usuário consegue fazer hover no celular? Não, né? Então, você acabou de planejar, designer, você acabou de planejar uma coisa que só funciona no desktop. E aí, bom, agora você quer fazer funcionar no celular. Como que você faz? Você dá o seu jeitinho lá, né? E esse jeitinho normalmente é usar esse ícone de hambúrguer aí, que tem seus problemas de usabilidade, é bem comum, mas ele prejudica um pouquinho aí a acessibilidade do seu site, a usabilidade. Agora, seu usuário tem que clicar num lugar para ver quais opções ele tem. Se o seu designer tivesse começado logo de cara com o design mobile, se ele já tivesse que pensar logo desde o começo como fazer aquela página bonitona, ele provavelmente chegaria numa opção mais legal. Como, por exemplo, a gente tem lá no site da Kaelon, a gente não tem o ícone de hambúrguer no celular, a gente tem alguns menus que fazem sentido. A gente agrupa as opções de uma forma que já convide ele a navegar mais pelo nosso site. Não é um simples ícone de hambúrguer. É um menu um pouquinho diferente. Se o nosso designer tivesse começado pelo mobile, ele já poderia chegar nesse tipo de solução,
conseguir também organizar melhor a informação. O cara de arquitetura de informação também se beneficia disso, se ele começar a pensar no mobile primeiro. Então a gente consegue fazer um layout desde o começo que é bacana. Beleza? Bom, esse foi um exemplo que eu queria dar. Outro exemplo é o seguinte, imagina que a gente quer fazer isso daqui. A gente tem lá uma lista de músicas e tem uma caixinha lá no canto direito que é para filtrar essas músicas. Beleza, como que a gente faz isso normalmente? A gente faz com um inputzinho lá no HTML e um JavaScript marotinho lá para fazer a filtragem, né? Esconder os elementos da lista que não batem com a busca. O problema é o seguinte, se a gente faz desse jeito, o que acontece se tiver o JavaScript desabilitado? A gente tem um campo lá na página que, sei lá para que serve, né? Tem um campo que eu digito coisas, não acontece nada, não tem nenhum botão para clicar, meu usuário fica confuso com aquilo. Então, como que a gente pode resolver isso daqui? De novo, pensando em Progressive Enhancement. Bom, esse cara aqui não funciona só com JavaScript? Ele não depende de JavaScript para funcionar? Então, a gente melhora a nossa experiência do nosso usuário com JavaScript, criando esse cara com JavaScript. A gente consegue fazer isso bem simples. Com jQuery é uma linha de código, a gente cria um input novo. Então, é bem legal fazer isso daqui, porque aí você tem, então, um componente na página que, se depende de JavaScript, funciona, ele vai ter lá ou não. Então, uma das formas, de um modo geral, aí, de a gente fazer Progressive Enhancement, pensando agora no JavaScript, é fazer o que depende de JavaScript ser criado com JavaScript. Beleza? Dessa forma, então, a gente vai melhorando a experiência do nosso usuário com JavaScript. Não faz uma página que depende de JavaScript para funcionar. Agora, tem uma outra solução que eu acho mais bacana ainda, que é usar um HTML mais bacana. Usar um HTML semântico, como esse daqui. A gente cria lá um form e coloca uma lógica no servidor para fazer essa busca lá do lado do servidor. Aqui você tem a funcionalidade desde o começo, ok, mesmo para quem não tem JavaScript. E aí o que você faz? Repara que aqui a semântica é importante, então o HTML semântico é um bônus para a funcionalidade também. E aí, depois com JavaScript, para dar aquela experiência final para o usuário, de não ter que clicar em nada, digitar e já filtrar, a gente esconde o botão e faz, quando ele digita, fazer a filtragem por Ajax. Deixa a lógica lá do lado do servidor e tem o mesmo resultado para o nosso usuário no final. Beleza? E aí, aqui nesse caso, repara que eu estou indo agora no servidor, né? Estou influenciando o meu código no servidor. Então, de novo, Progressive Enhancement não é apenas front-end. Beleza? Ele influencia numa aplicação inteira. Na verdade, a gente pode, como desenvolvedor front-end, fazer no nosso código, mas é legal se você consegue fazer a sua equipe inteira trabalhar com isso, porque é uma filosofia que se aplica a um produto inteiro. Beleza? Último exemplo, vou correr um pouquinho, meu tempo está acabando. Bom, a gente falou de sites aí, de probleminhas para resolver. Será que faz sentido o Progressive Enhancement para o Google Maps, por exemplo? Parece que não, né? O Google Maps depende de JavaScript para funcionar. Então, o que será que acontece se eu desabilitar o JavaScript? Acontece isso. Bem sugestivo, né? Só que não. Nesse caso, então, o Progressive Enhancement pode ajudar a gente, de novo, com aquela história de você começar com HTML semântico. E se a sua página depende de JavaScript para funcionar, a única coisa que você pode fazer nesse caso é colocar uma mensagem para o seu usuário, né? Mas se você começa com o seu HTML semântico, então você vai colocar uma mensagem, provavelmente aí numa tag NoScript, dizendo que o usuário precisa de JavaScript para acessar essa página. Você começando então pelo cenário sem JavaScript, você percebe isso logo de cara e não dá aquela tela cinza para ele. Mas não é só nisso que o JavaScript, o Progressive Enhancement vai te ajudar. Você, de novo, vai ter um HTML semântico, vai ter o CSS e o JavaScript como coisas a mais aí nesse cara. Você vai fazer a sua aplicação funcionar colocando esses caras como coisas a mais. E do lado do CSS, então, a gente tem aquela questão das propriedades, você tem que tomar cuidado com as propriedades mais novas. Tem a questão do mobile first também, você fazer o seu layout começando pelo celular. E do lado do JavaScript tem a questão dos frameworks que a gente pode usar de novo para abstrair aquelas diferenças entre os navegadores. Mas quando a gente está falando de aplicação web, a gente tem normalmente o uso de algumas APIs modernas, como por exemplo, você quer fazer lá geolocalização do seu usuário e tal. E nesses casos também, quando você vai usar essas APIs modernas, você também tem que fazer Progressive Enhancement. Antes de mais nada, verificar que tem aquela funcionalidade ou não, para dizer para o seu usuário, eu preciso dessa funcionalidade, você não tem. Ou usar o seu código e fazer a página crescer sem quebrar então o seu navegador.
E, nesse caso aqui, uma coisa que ajuda bastante é usar o Modernizer, que o povo já comentou aí antes, ajuda bastante, então, a você fazer Progressive Enhancement no lado do JavaScript. E uma outra coisa importante também, quando a gente está fazendo aplicação web, é que os nossos usuários, eles ficam mais tempo em aplicações web do que em sites. Eles fazem tarefas em aplicações web e não fazem tarefas em site. Então, quando ele está bastante tempo na nossa aplicação, há grandes chances de, em algum momento, ele ficar sem conexão. Por exemplo, ele está passando aí por um túnel. No meio do túnel, ele está sem conexão. E aí, o que acontece? Isso daqui não é mais limitado do que você ter conexão o tempo todo, do você ter uma conexão boa? Né? Você está limitando ainda mais o cenário do seu usuário. Agora ele também não tem conexão. E se isso daqui é mais limitado, começa por isso daqui. Então, é legal você também pensar na sua aplicação, nesse caso, a aplicação mesmo, web, no caso offline, fazer ela funcionar minimamente offline. Pelo menos guardar as alterações que o seu usuário fez para depois, quando tiver conexão, sincronizar, alguma coisa desse tipo. E uma outra biblioteca que ajuda nesse caso aqui é uma biblioteca chamada Hudi, que já abstrai isso daqui completamente para que você simplesmente chame a API dela e ela se vira para sincronizar ou guardar aquelas alterações depois. Então, Progressive Enhancement também é para aplicações web. Minimamente para você colocar um HTML semântico e depois para você fazer a sua aplicação ser robusta e ir crescendo de acordo com as funcionalidades que o navegador tem ou falhando graciosamente se não tem. Beleza? Então, eu espero que fique claro que Progressive Enhancement é para todo mundo e por isso, então, é legal a gente tentar usar. E então, resumindo a minha palestra rapidinho, 4 passos, como que a gente faz para usar Progressive Enhancement? Primeiro, Design Mobile First. Não dá para a gente fazer o nosso CSS, o nosso layout, se a gente começar pelo desktop. A gente tem aqueles problemas todos. Depois que o designer fez isso para você, você começa pelo HTML semântico, funcional, que é aquele exemplo do form, e aí depois você cresce ele, melhora a experiência do seu usuário com CSS, começando também pelo mobile, fazendo aquela evolução do seu código, vai fazendo as media queries com o min width, vai melhorando ele. E a questão também das propriedades, faz o seu layout funcionar primeiro com os recursos mais básicos do CSS, e depois você vai incrementando para não correr risco de seu layout ficar inutilizável no navegador mais antigo. E aí, por final, você coloca lá o seu JavaScript, fazer aquele esquema de o que funciona só com JavaScript, cria com JavaScript, que é o que o pessoal também chama aí de JavaScript não obstrutivo. E, de novo, tomando cuidado lá com os navegadores mais antigos, que é uma coisa que os frameworks ajudam bastante aí. E no caso de aplicações web, fazer o offline first, começar o desenvolvimento da sua aplicação sem conexão com o servidor, fazer funcionar minimamente nesse cenário também. Beleza? Então, espero que eu tenha convencido vocês que Progressive Enhancement não é só legal, ele é factível, e por isso, então, a gente deveria sair daqui e usar isso daqui hoje em dia. Sair daqui e já começar a usar nos nossos projetos. Beleza? Era isso que eu queria falar, pessoal. Desculpa o atraso aí.